Você tem duas inclinações. Imagine duas crianças chegando na escola, as duas vão descer para assistir aula, um conjunto de crianças já está jogando bola aqui. Aí uma criança desce, a mãe dela fica arrumando o cabelinho, arrumando a blusinha, e ela querendo jogar bola, e a mãe, não, peraí, você escovou os dentes hoje de manhã, e a criança lá, a outra para o carro, joga a criança, não de verdade, assim, né, num ato intenso, mas faz a criança Joga no descer do mundo. carro, bate a porta porque ela tem que trabalhar e foi embora. As duas crianças se entreolham e as duas têm inveja uma da outra. Já essa que a mãe expulsou disse para ela: não me interessa te dar colo, se vira no mundo. Ela se torna extrovertida obrigatoriamente. O mundo é o lugar do jogo dela. E ela olha para a outra dizendo: puxa, eu queria uma mãe que cuidasse mais de mim, ou seja, mais colo. Uhum. Por outro lado, expulso do carro, eu já vou jogar bola. A outra, olha, cara sortudo aquele, né? A mãe dele já jogou ele, a minha mãe fica me enchendo o saco, eu fico aqui no colo, ele já vai jogar bola. Seria esse o exemplo em que uma criança fica para dentro, perde um mundo em que as coisas acontecem, mas por outro lado tem uma imaginação maior acontecendo, que ela fica imaginando, né, o que ela faria jogando bola. Tá, Vai ser um grande jogador de videogame. Mas sim. a outra, né, vai para fora e fica tendo que lidar com o mundo externo, porque senão eu vou ser engolido por esse mundo externo. E aí ela gostaria de um colo que seria um retorno a uma figura de acolhimento. Né? O certo seria que essa balança estivesse equilibrada. Numa análise bem prática, que a criança extrovertida ela se destaca, a mãe já empurra ela do carro, ela já se destaca logo cedo, ela joga a bola mais cedo, ela aprende a lidar com o sexo oposto, com a vida mais cedo e se destaca. Aí você vai ver que a outra criança demora mais, ela só vai se destacar anos depois que a primeira. Uhum, E esse é o sistema. uhum, Cada um paga um preço pela tendência da sua atitude. uhum. Algumas pessoas se dedicam a dar força, dar sentido ao mundo externo e outras se dedicam a dar sentido ao mundo interno. Então seriam essas atitudes. Uma extrovertida, eu me envolver intensamente por aquilo que está materializado, por aquilo que está, usando um termo mais moderno hoje, colapsado, O que está fora de mim. o que está fora de mim, E daí seria extroversão. seria extroversão. Então eu tenho uma atitude mais intensa, mais voltada. E uma segunda atitude que é o inverso, é uma atitude interior, é uma atitude em que eu me interesso por aquilo que vai ser, por aquilo que pode acontecer. Então um é mais presente e a outra é mais transformadora. Tá. E essa segunda, que é quando eu me interesso pelo que pode acontecer, por que isso tem a ver com o interior? Porque isso seria então introversão. Introversão. É, o inconsciente ele primeiro se desenvolve na forma de imagens. O ser humano, em determinado instante, pôde perceber que ele imagina a realidade. Você vê que. Então, o que acontecia antes dele perceber que ele podia imaginar a realidade? A realidade era totalmente realidade. Eu não supunha que eu imaginava a parte. Eu só tinha o que era real fora. Não. Tudo era real, dentro e fora. É por isso que você vai ver que dragão pode existir, unicórnios, Uhum. porque os aspectos não estavam liberados para serem separados entre dentro e fora. E isso você Tudo era diz fora, em que momento? No surgimento da vida? no surgimento da humanidade, né, num determinado momento da humanidade. Tá. Antes, em que a humanidade se instala como uma interventora, o homem mais primitivo era como um animal, ele não tinha nenhuma, nem a imaginação de transformar a realidade,
né? Os animais não fazem isso. Uhum. Pergunta para a nuvem se ela vê algum dragão canino. Não vê, Talvez né? agora no É, sonho. mas o sonho dela, mesmo de, vamos supor que ela esteja sonhando isso, tá? Mas ela não está sonhando de uma maneira em que há uma confusão dentro e fora. Tá. O sonho dela não tem nenhuma exigência sobre ela de que ela tenha que entender isso. Opera as mudanças que ela precisa, mas não exige nada dela. O homem antigo era como, então, um animal que simplesmente vivia sem ter uma necessidade de separar o dentro e fora. Uma criança pequena também faz isso. Por que uma criança é feliz correndo? Porque é feliz correndo, não tem como se perguntar para ela, mas o que você está fazendo? Ela não está competindo, não está fazendo nada, só é feliz correndo. Sim. E quando começou a se dar essa separação e por que isso aconteceu? É, pode-se dizer que a humanidade já nasce tendo que atuar no mundo externo, já nasce como um agente transformador. Então ela precisa ter é como um sistema técnico. Veja, é verdade que você gosta do que você come ou dessa roupa? Isso é uma verdade? Ou é uma necessidade subjetiva que estende a sua informação de quem é você? Sim. Então você se estendeu, você me explica melhor quem é você. Quando eu me manifesto? Quando você se manifesta. Tá. E por Então, que eu tenho essa necessidade? para definir melhor quem é você. Tá. Você estende a sua subjetividade. Entendi. Tatuagens, endereços, marcação de que eu não sou você. A Tá. partir do momento em que eu passo a ser eu, mas como é que eu sei que eu sou eu? Quando eu furo um dedo de maneira que eu olho para o seu dedo, olho para o meu, eu falo, ah, sou eu. Uhum. Eu não sou você porque eu furei meu dedo. Tá. É como se eu tivesse a necessidade de estender para fora de mim o que tá aqui dentro. E o homem bem antigo fazia isso primeiro numa motivação interna de registrar a sua individualidade, Uhum. mas sendo assim ele tinha que desenvolver a partir daí ferramentas no mundo exterior Uhum. para estender essa diferenciação do indivíduo. No inconsciente tudo é igual, mas Hum. quando eu saio eu começo a me transformar em algo único. Eu vou Tá. desenvolvendo essa diferenciação externa. Eu vou desenhando mais claramente as individualidades. Isso, Eu vou marcando essas individualidades. Então eu vou criando diversidade. isso. Mas vamos supor que, de repente, todas as conchinhas possíveis de eu pendurar no pescoço se estruturem na forma de 10 opções. Hum. E nós somos em 20. Aí, claro que eu posso pôr duas conchinhas ou uma conchinha azul e uma vermelha, aí eu sou diferente de você. Mas se nós elevarmos isso a uma composição em que eu não tenho mais conchinhas, as pessoas se perguntam, e agora? Como é que eu vou saber que eu sou eu? Tá. Veja, eu criei um enunciado que se identifica no limite, né, da diferenciação. Nesse momento, todo mundo se volta a pensar como é que eu vou resolver isso agora. Então, a libido e o interesse para o mundo externo para, porque o Hum. mundo externo esgotou o que ele tinha a oferecer e volta-se para dentro. E aí a gente fala de E introversão, aí que é um segundo tipo de de atitude. atitude. Aí E quando a eu volto para dentro. introversão é como se dá? Você começa a buscar coisas dentro, de novo. De Não. novo, não tem um eu que busca coisas dentro, Tá. tem um Como que é? todo que busca as coisas dentro. Há um limite exterior, todo mundo se volta para o interior dizendo, e agora? Aí o interior é que decide. Aí todo mundo olha para uma árvore que tem, sei lá, um galho preto e eu corto aquele galinho preto e misturo com a conchinha. Já dá para ampliar bastante agora. Sim. Combino conchinhas com galhos e isso espalhou a diferenciação. Até que, de novo, eu vou precisar de um outro galho e assim por diante. Então é um processo cíclico, Absoluto. tá? Ciclo. E, eu olhar para fora para criar marcações e construir diversidades e diferenças de individualidades
E quando aquilo se esgota, eu volto para dentro para trazer mais elementos, encontrar e depois construir e ampliar lá fora. Absolutamente. A gente poderia qualificar tipos de indivíduos que se colocam mais para fora ou mais para dentro? Sim. Mais extrovertidos ou mais introvertidos? Exatamente. Como a sociedade ficou mais complexa, possivelmente metade é extrovertida e metade é introvertida. Entende? Na velocidade hoje das transformações, a metade que está extrovertida esgota rapidamente as possibilidades de diferenciação. Não dá tempo de você chegar num ponto em que se para todo mundo e agora. Porque tem uma outra metade já pensando. No que vai trazer de novo de dentro. Como cada um deles enxerga a vida e sua relação com a vida. Como um extrovertido vê isso e como um introvertido vê isso. Qual o meu papel na história? Então, eu já dei uma dica. Sim. Né? O extrovertido ele se interessa pelo mundo externo e precisa esgotar as possibilidades do que pode acontecer no mundo externo. Então ele gosta de testar, de experimentar, de conversar, de sair para o mundo, de viajar. Isso. Ele é um consumidor voraz. Ele precisa subir em montanhas, praticar esportes. Ele é muito mais um ator dinâmico. Tá. Ele não é o roteirista. Tá. Então, o roteirista é que vai colocando as peças que pode se desenvolver. O roteirista se qualifica mais como introvertido. Tá. Contadores, físicos, né, psicanalistas são basicamente mais introvertidos. Tá. Porque eles sacrificam a oferta de viver o mundo externo para viver a elaboração de um mundo interno apresentado no encontro. Tá? Então, a terapia é um projeto mais introvertido. Né? Eu preciso desvendar o interior, o que ele quer dizer, uma linguagem interna. Tá. E se a gente pensasse agora em relação a como... Isso tem a ver como eu me sinto satisfeito em relação à vida também, por exemplo, dependendo de cada um. É o que eu te perguntei, boa pergunta, né? Isso serve para todo mundo. Sim. Você acha que o que te dá prazer é algo que realmente te dá prazer? Ou você precisa ter esse prazer como registro de dedicação para? Uhum. Eu sempre discuto isso nas minhas aulas. Imagine um alpinista que vai ficar com falta de ar, corre o risco de perder os dedos, fica horas subindo uma montanha, tem que botar dexametasona para respirar, sobe aquele esforço, aí chega no final, sobe na montanha e olha que legal. Eu não me interesso por isso positivamente, eu não quero ver nenhuma paisagem para sofrer tudo isso. Tá. Mas por que então ele é pago para ficar tão feliz atingindo o pico de uma montanha? Se a gente olhar objetivamente do ponto de vista introvertido, você fala, que graça tem isso. Sim. Por outro lado, a gente fica horas debatendo na teoria aqui, discutindo com você, né, nada contra, numa salinha, conversando. Sim. O que é que dá prazer nisso? Ele vai perguntar na contramão do que eu perguntaria para ele. Sim. Então nós somos gratificados com o prazer do que a gente faz, aprisionados numa espécie de atitude consciente para fazer isso. Tá. Então uns são premiados por ir para fora, outros são premiados para ir para dentro. O mundo exige que a gente seja mais um ou mais outro, ou a forma como a sociedade se estruturou cobra mais que a gente se apresente mais, e quem é introvertido às vezes se sente mais deslocado ou não, ou como a gente... Isso acontece. Em ambientes onde um determinado valor é muito mais exaltado pelo seu coletivo, o valor inverso não é muito aplaudido. Sim. Constrangendo, inclusive, o indivíduo que professa esse valor. Uma pessoa pode ser considerada estranha e maluca dentro de um sistema que privilegia uma conduta,
e vice-versa. O externo e o entorno precisa que esses dois tipos aconteçam justamente para fazer tudo Toda a rodar. dinâmica acontecer, sim. Eu preciso sempre ter um colo de volta, ou seja, sempre ter uma criação do inconsciente para que ele possa achar as saídas do impasse. Mas eu preciso manter o impasse. O impasse é dentro e fora. O impasse é Dentro e fora. esgotou, volta para dentro. Esgotou. Pega coisa nova, põe Isso. para fora. Os primeiros núcleos habitacionais se desenvolvem em regiões férteis. Então, os mais introvertidos olharam e falaram: olha, que legal, né? Vamos plantar aqui e não precisamos mais sair correndo atrás de bichinhos, cavocar atrás de raízes. Veja que então eles conseguiram se concentrar. Mas povos que não estiveram em regiões muito férteis, Tem que desbravar. não, tem que atacar aquele que estava lá plantando. Aí vai lá, dá um cacete naquele pessoal, rouba, estupra, faz aquela farra toda e vai embora. Tá. Né? Quando eu tinha uns 15 anos que eu comecei a ver isso em história, eu falei, por que eles não têm diplomacia? Em vez de fazer essa farra toda. Mas se tivesse diplomacia, não tinha evolução, percebe? Porque aquele atacado fica bravo e diz, tá bom, na próxima vez eles vão ver só. Aí cria um fosso, cria uma murada, aí os outros veem ouro, os caras sacanearam, né? Não tem como eu pegar a comida dele. Então eles inventaram flechas, inventaram arietes, e assim um foi se desenvolvendo em cima do outro. Um ataca e o outro pensa, um pensa e o outro ataca. Tá. Então cada um tem o seu papel. Obrigada. Tá bom, obrigado a vocês pela oportunidade. E aí, curtiu? Então deixa seu joinha e se inscreve aqui embaixo para ajudar a espalhar essa história e para a gente se ver mais vezes também. Aqui embaixo também tem mais informações e curiosidades sobre algumas coisas que a gente disse e se você quiser comentar, vai ser muito bom te ouvir. Até mais, humano!